Estamos hoje com mais um de nossos vídeos diários de formação, trabalhando como viemos trabalhando nos últimos dias com arrays, e especificamente com a função sort que faz a ordenação de arrays. Neste vídeo nós vamos trabalhar um pouco mais a fundo na explicação de como é que se faz a ordenação de um array por uma função vinculada ao sort e ainda utilizando um arrow function. A ideia aqui, e mesmo que você esteja caindo de paraquedas e todos esses termos pareçam confusos ou complexos, a ideia aqui é mostrar tudo passo a passo. E mesmo que você não tenha 100% de entendimento de tudo, se você apenas repetir passo a passo o que eu estou fazendo, você já vai estar praticando programação e pouco a pouco, trabalhando todos os dias com isso, todos esses conceitos começam a se tornar mais claros. Para isso, inclusive, eu uso diretamente o navegador Chrome. Eu digito aqui about, blank, isso traz uma página em branco. Botão direito, inspecionar. Isso abre uma janela e console, nós criamos um console JavaScript. Neste console, eu vou, primeiramente, criar uma variável que recebe um array de números. Observem, let A, eu vou chamar essa variável de A, poderia chamar de array, cadastro, o que for. O igual é um recebe, e eu defino um array com elementos entre colchetes. Pode ser qualquer coisa no JavaScript, pode ser string, pode ser inclusive outros arrays, podem ser funções inclusive, e podem ser números. Aqui nós apenas utilizaremos números, por exemplo, 4,2,9, 20, 15, 7, 0,1. Ok. Aqui eu tenho, então, uma série de números, uma sequência de números. Se eu digitar apenas A e der Enter, ele vai mostrar esta sequência de números. O que nós vamos fazer agora é ordenar o A. Porém, se eu apenas fizer A.sort, que é a função que faz a ordenação de A, se eu apenas fizer isso, ele ordena de uma forma que não é a que eu gostaria, porque o default, o padrão do sort é fazer uma ordenação por ordem alfabética de strings. Como são números, ele transformou tudo em string e fez uma ordenação do que seria a ordem alfabética das strings. 0, 1, 1, 5, 2, 2, 0, 4, 7, 9. Na verdade, é a ordem alfabética de strings, mas eu não quero a ordem alfabética de strings. Eu quero a ordem numérica, por exemplo, crescente de números. Eu quero que mostre o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 4, 7, 9 e o 15 e o 20 só depois. Para isso, eu preciso ter uma função de ordenação. Eu inicialmente vou criar uma função que recebe dois elementos e retorna um 0 ou mais um número positivo ou um número negativo. Observe, eu vou criar da forma tradicional do JavaScript. Function f é a nossa função de ordenação. Ela recebe dois elementos, a, b. E eu vou apenas dizer retorne a menos b, certo? Então, aqui feito isso, se eu fizer f de 1,2, ele retorna menos 1. F de 2,1, ele retorna 1. Com este código, então, ele está sabendo se a ordenação está certa, é 1, depois 2. Bom, se der negativo, se eu quero uma ordenação crescente, esta função f serve. Ela diz, se der negativo, a ordem é essa. Eu quero 1 e depois o 2. Se eu disser positivo, eu quero que inverta, eu quero que coloque não o 2,1, mas sim o 1,2. Vamos ver se funciona ou se estamos invertido. A.sort, e aí eu estou passando o que? A função. E agora ele fez certo, porque ele fez o A.sort e eu estou dizendo, aqui está a função. Uma função que recebe dois elementos e que às vezes vai retornar positivo, às vezes vai retornar negativo, e ele sabe, se retornar negativo, então quando ele olhar 0 e 1, ele vai dizer, se retornar negativo, ele vai dizer, ah, é 0 e depois 1.
Se retornasse positivo, digamos que eu botasse 1 e 0, se retornar positivo, eu tenho que inverter. Esse 1 é maior do que esse 0, então eu inverto. Então a função está dizendo para ele se é para inverter ou não. E essa função pode ser de qualquer coisa. Eu poderia ter qualquer elemento, eu poderia ter qualquer critério entre o A e o B. No vídeo anterior eu tive objetos literais e o critério, e com base em um elemento daquele objeto literal de cada um daqueles elementos do array, comparando com o outro, ele sabe se aquele elemento vai antes ou depois de outro. Só que o que nós temos aqui nos recursos mais modernos do JavaScript é uma outra forma de fazer funções. Nós podemos criar a função dessa forma. Function f é uma função, recebe a, b e retorna a menos b. Nós vamos ver esta mesma função usando uma sintaxe chamada a sintaxe da arrow function. Essa sintaxe, eu crio uma função e atribuo a uma variável. Eu vou dizer que let f recebe, e aí eu coloco os parâmetros e uma flechinha e o que eu executo. E ele não precisa nem dar o return para esse caso. Então, esta sintaxe aqui faz a mesma coisa que essa aqui. Cria uma variável, vou chamar de f2. f2 recebe um arrow function que recebe 2 parâmetros, é o que vem do lado esquerdo da flechinha, e retorna o que vem do lado direito da flechinha. f2 de 1,2 retorna menos 1. f2 faz a mesma coisa que f. Então, eu posso fazer o a.sort f2 e ele vai ordenar da mesma maneira. Se eu quisesse, por exemplo, criar um f3 que fizesse o oposto, b menos a, por exemplo, b menos a, então ele está dizendo o oposto, ele está botando os números positivos e negativos no inverso. Se eu fizer isso, significa que se eu fizer um a.sort de f3, eu fiz ordem invertida. Estou dizendo que o 20 vem antes do 15 e não que o 15 vem antes do 20. Mas o interessante disso é o seguinte: como eu estou colocando a aqui dentro, assim como eu posso dizer o nome da função, ou no caso o nome da variável que recebeu a função, eu também posso escrever assim, que é uma forma mais conveniente. A, b, no caso, a é menos b, ordenei em ordem crescente. B menos a, ordenei em ordem decrescente. Então, o arrow function é particularmente conveniente como forma de escrever quando estou colocando dentro de uma função que recebe uma função como parâmetro. Eu já coloco o que eu quero que aconteça diretamente aqui. Vocês vão ver muito no JavaScript moderno, muitas situações em que você está executando uma função e dentro dela mesmo você está colocando um arrow function que faz algum tipo de operação. Esta é uma função e o que eu estou dizendo, o a.sort recebe já esta função. Já recebeu uma função de ordenação que recebe 2 parâmetros e retorna um deles menos o outro. E aí ele já faz o sort a partir daí. Certo? Muito complexo, vocês podem experimentar com isso. Podem fazer inclusive outros testes, outras formas, podem colocar outros elementos nesse arrow function, praticar com isso aqui. Serve como uma forma de vocês se acostumarem com esses recursos mais modernos da programação. Espero que tenham gostado. Por enquanto é isso. Nos comentários nós temos inclusive uma divulgação dos nossos cursos, inclusive um pacote que está ali de 20 cursos de JavaScript, Java, PHP, HTML, CSS, Bootstrap, Git, GitHub e vários outros por apenas R$60. De todo modo, se gostaram, não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho. E aqui nós temos ao final uma playlist dos nossos vídeos diários de programação. Muito obrigado e até a próxima.